Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Prazer, meu nome é Alan Siqueira, trabalho como professor de geografia e tô aqui com a parceria do meu amigo Diego Casanova, que aceitou essa maluquice de sair gravando videoaulas no meio da rua. Sim. Hoje é rua mesmo. Enrolei bastante, mas não dá mais. Tem que ir. E vocês? Como estão vivendo nessa quarentena aí pelo mundo, hein? Por aqui, além do trabalho incessante, rolam esses momentos de ir ao mercado. Hora de comprar álcool em gel e repor os mantimentos para ficar em quarentena, mantendo home office. Sim, sou privilegiado dentro da realidade brasileira, mas fácil? Não é mesmo, caras. Como temos ficado mais tempo em casa, os gastos aumentaram. Luz, gás, água e principalmente comida. Bota aquela ansiedade no meio, então só piora. É toda hora uma data diferente de retorno. Era flexibilização em junho, julho, agosto. Tomara que adie. Meu Deus, olha quantas mortes. Aliás, você já viu o número de mortes hoje? E talvez agora vire setembro, né? Será que ainda voltamos nesse ano? E as vacinas? Saem quando? E a economia? A curva tá aumentando ou tá diminuindo? Complicado. Meus amigos, além da dificuldade em manter a sanidade mental, há muita coisa em jogo. Muita mesmo. E é disso que pretendemos falar um pouco nesse vídeo. Mas enfim, vamos sair. Tá na hora, né? Rola toda aquela preparação. Celular, carteira, chave de casa e, é claro, a máscara. Leva uma reserva no bolso, álcool em gel na bolsa, não pode coçar o olho e nem passar a mão no rosto. Se tossir ou espirrar, não tire a máscara. Cuidado com a aproximação das pessoas. Se tiver fila, mantenha o distanciamento, etc, etc, etc. Mas pelo menos num momento como esse, é esperado que a maioria já saiba dos riscos, né? Depois de 3 meses muito complicados, tendo mais de 82 mil mortes. Fora as subnotificações. Então, recentemente, a sociedade deve estar respeitando a quarentena e o isolamento social. Só os serviços essenciais na rua e... só que não. Logo vi. A culpa disso tudo é da sociedade brasileira, não é? Essa sociedade sem regra, não toma devida precaução e cuidado. Esse povo não respeita mais nada. Para além das tradições liberais presentes no país, que jamais ficarão satisfeitas sobre o controle direto dos seus corpos, podemos tratar aqui de uma possível geografia do afeto. Dizer para nossa gente se afastar, não se tocar, não abraçar e beijar o outro é muito complicado. A sociedade é quente, pulsa e sente muito por aqui. Vive intensamente esse espaço. É cultural, mas não creio que a individualização de determinados agentes ou a generalização sobre a sociedade, tão diversa e plural em múltiplas esferas, vá fazer com que entendamos um pouco melhor a complexidade desse problema. Existem vários Brasis dentro de um só, como já dizia o poeta. Obviamente, não deveriam existir declarações que minimizam a seriedade da doença pelo Estado, junto ao descompasso entre atuações do poder entre as escalas federal, estadual e municipal. Isso gerou graves problemas no atendimento da sua população, além de promover o descrédito sobre os órgãos de saúde e especialistas da área. E olha que eu nem tô falando mais sobre a expansão das fake news, que já comentamos no vídeo anterior. E meus amigos, numa doença desconhecida, a comunicação e políticas uniformes são pontos essenciais. Então, a realidade, enquanto capacidade de abstração e interpretação, não é mais única. Temos várias realidades paralelas que dificultam o combate da doença. Vários pensam, agora, no que eu devo acreditar, hein? Mas o fato é que o país poderia ser referência no combate à Covid-19. Poderia, né? Mas não foi. O vírus tinha 3 semanas de atraso no único país em desenvolvimento, ou periférico, a ter sistema de saúde universal. Pois é, agora ele se espalha sobre esse mesmo país de contrastes violentíssimos. E falando nessas realidades, aqui cabe um olhar geográfico sobre como essa pandemia se expande pelos territórios e assim afetando a sociedade. Ela chega aqui de avião nesse mundo globalizado. E a primeira morte, na minha cidade, o Rio de Janeiro, foi de uma empregada doméstica. Cleonice, mulher negra, periférica, de 63 anos. Morava em Miguel Pereira, município pequeno, a 120 quilômetros da capital. Fazia uma migração pendular para o trabalho quando não dormia no serviço. Sim,
Passava dias naquele quartinho apertado de empregada, né? Memórias espaciais de uma arquitetura escravagista no Brasil. Sim, no Brasil. Famílias de classe média da Europa não costumam contratar empregada doméstica. E provavelmente pegou da patroa, moradora do Alto Leblon, bairro elitizado da cidade, que havia viajado para a Itália há pouco tempo. Portanto, a pandemia só vem desvelar, para alguns, a desigualdade gigantesca que é percebida em tantos níveis nesse país. Perceba, quem pode fazer quarentena e se isolar? Não podemos esquecer que muita gente já é isolada nesse país, mas pela exclusão social. É a segregação socioespacial. Mais de 750 comunidades só no Rio de Janeiro e milhares no país inteiro. Sofrem há muito tempo com a falta de saneamento básico, tendo esgoto a céu aberto, falta de água e de tantos outros direitos básicos para qualquer cidadão. Se não tem água, nem adianta comprar sabonete, não é mesmo? Embora as redes de solidariedade, movimentos sociais das comunidades venham cumprindo um papel importante, as soluções parecem paliativas, já que o problema é estrutural. Geralmente, essas famílias de 4 pessoas ou mais vivem em habitações precarizadas de 2 cômodos ou menos. E se alguém dessa família pegar, hein? Como é que fica? Muitas vezes, essa violência atinge o único território que resta para os desprivilegiados, o próprio corpo, e assim perdendo a vida. Então, como eu disse, quarentena no Brasil é privilégio, infelizmente, o que deveria ser direito de todos. Inclusive, se paramos para pensar, temos grupos já reconhecidos por outros tipos de isolamento socioespacial, que não só a exclusão, é o que chamamos na geografia de autossegregação, a separação para quem pode. Aqueles que não precisam mesmo sair de casa, pois usufruem de equipamentos dos seus grandiosos condomínios, tendo segurança e todos os bens e serviços possíveis, com exclusividade. Podemos dizer então que existem várias cidades dentro de uma só metrópole, não só no Rio de Janeiro. Essa metáfora corresponde às áreas privilegiadas pelo investimento público, juntamente aos setores privados, marcados por grandes interesses de determinados grupos econômicos e de uma alta especulação imobiliária. Por outro lado, também há os numerosos subúrbios, comunidades e periferias espalhadas por esse país, tendo baixo investimento público e um grande número de problemas sociais. São cidades cada vez mais fragmentadas internamente. E ainda assim tem muita gente apoiando o pleno retorno das atividades. É o dito novo normal. Mais uma vez, para quem, hein? Os trabalhadores essenciais continuam aí e não pararam em nenhum momento. Quem está nas redes de abastecimento e serviços, energia, policiais, garis, sepultadores, profissionais da saúde, dentre outros. Com exceções de algumas especializações nesse meio, esses trabalhadores geralmente compõem perfis sociais semelhantes. População de baixa renda, vivendo em áreas de baixo investimento público, sofrendo com um grande número de problemas sociais e morando em casas pequenas com poucos cômodos. Lembra que eu falei sobre isso antes? Ou seja, possuindo poucos direitos e resguardo caso parem de trabalhar. Quando vemos o grau de isolamento caindo, até mesmo antes das flexibilizações dos governos, costumam apontar logo para as áreas periféricas. Nesse caso, é principalmente por conta do desespero de um segmento da população, mas também há, por parte dos privilegiados, fora dessas áreas, que já não veem mais tantos riscos assim de ir para a rua. E com razão, né? Por dependerem mais do setor privado. Então, meus amigos, você está vendo que a questão é mesmo complexa. E dentro de tudo isso, é óbvio que há uma preocupação econômica, já que a pandemia vai acarretar numa grave crise mundial. Não tem jeito. E assim, teremos falência de empresas, milhões de desempregados a mais e um efeito dominó na economia. A demanda deve diminuir e a população tende a comprar o básico apenas. Isso já foi perceptível em cidades que promoveram reaberturas antecipadas. Caso o novo normal ocorra, a mortalidade aumentará e, inclusive, gerando mais temor para sair de casa e consumir.
E com mais mortes, menos consumidores, pensando de uma forma fria e pragmática. Isso porque também não há condições de que todas as redes de serviço e comércio se adaptem de uma hora para outra para a venda online. Os especialistas também apontam que teria sido melhor promover um confinamento rígido na chegada da pandemia, até mesmo para evitar prejuízos maiores, mas não foi o que ocorreu. Alguns países promoveram essa política e estão numa situação bem melhor. E justamente para tentar diminuir os variados impactos e o desespero da população, o Estado deve agir mais uma vez. Políticas de auxílio emergencial, manutenção de uma renda básica, apoios aos pequenos e médios empresários, que ofertam o maior número de empregos, abertura de postos de emprego nas linhas de frente, além da liquidez de bancos e tantos outros possíveis pontos. Será que a intervenção do Estado ganha força na economia mundial em relação às políticas de austeridade? Ou encontraremos um cenário ainda maior de reformas, como uma reforma tributária ou uma reforma administrativa? Isso vai depender da realidade política, econômica e da influência dos organismos internacionais também. Também não pretendo aqui discutir se o auxílio poderia ser maior ou quão é possível desenvolver e manter essas políticas a médio e longo prazo, pois não trabalhamos com previsibilidades matemáticas. Mas deixo aqui uma reflexão. Quão realmente preocupados estão os países que possuem o maior número de mortes dos seus povos? Ainda mais sabendo que a doença atinge com maior taxa de letalidade essas populações vulneráveis, desde idosos e pessoas com comorbidade até os grupos em situação de rua, periféricos e comunidades tradicionais. Muitos que não possuem bens e vivem numa territorialidade imóvel, outros que não são respeitados, mesmo nos seus territórios demarcados, como os indígenas. Além do descaso recorrente, os grileiros e poceiros continuam invadindo as suas terras e assim acabam aumentando a contaminação. Isso é realmente triste, já que temos tanto a aprender na sua relação com a natureza. Quer dizer, os mais variados grupos indígenas, inclusive, costumam não possuir a palavra natureza no seu vocabulário, pois não se enxergam como algo à parte dela. E lembra quando falamos no vídeo anterior sobre o potencial de novas epidemias através dessas aberturas de ambientes isolados, principalmente por conta de um desmatamento? Pois é, parece que eles ainda têm muito a nos ensinar. Mas reforço, pode incomodar sim, mas quanto? E você? Já normalizou esse número de mortes? Hoje a doença caminha justamente para essas periferias dos grandes centros urbanos. Atingem as populações vulneráveis e a taxa de mortalidade já vem sendo bem maior, como previsto. Os médicos já decidem sobre quem vai viver ou não. Também falta precisão na identificação da racialidade dos doentes e o CEP da sua moradia, por exemplo. Mas, no geral, as áreas elitizadas já se encontram num estado mais controlado, até pela oferta de serviços privados que não possuem esses riscos de saturação. Regionalmente, municípios menores também já foram atingidos. Dos 5.570 municípios brasileiros, mais de 4.900 já tiveram casos de Covid. Áreas com baixa integração de infraestrutura, tendo fluxos e serviços limitados, que é bastante preocupante. Assim, boa parte delas sequer possuem hospitais, UTIs, profissionais suficientes e equipamentos básicos para o tratamento da doença. Então, dependem amplamente da oferta de serviços de outros municípios maiores mais próximos. Portanto, quando viajam, muitos voltam para as suas casas já contaminados, proliferando para as suas comunidades. É a nova geografia do contágio. De acordo com os especialistas da área de saúde, o provável cenário pela análise dos dados não é positivo para um breve futuro. Até mesmo ao observarmos o cenário de outros países gravemente atingidos pelo mundo e que já estão num estágio de recuperação mais avançado. Existem novas ondas da doença e a tendência até achar a cura é de quarentenas temporárias pelo mundo inteiro. Por fim, a lógica de flexibilização do isolamento, adiantar a reabertura e discursos de normalidade ao mesmo tempo em que ocorre uma interiorização e periferização da doença que ainda está em expansão pelo país. Então eu te pergunto, quem vai continuar morrendo, hein? Existem grupos que podem morrer, já que estamos escolhendo quem morre nos leitos de hospital? Quais são as soluções e investimentos voltados a quem mais necessita? E será que há
intenção real de solucionar esses casos ou é simplesmente a política do deixar morrer? Enfim, isso só me lembra a atualidade de análise sobre aquele conceito importante, a necropolítica. E você, querido cidadão e trabalhador brasileiro, o que está achando disso tudo?